Pessoal, bom dia. Estamos começando aqui hoje mais um café com higiene ocupacional. E hoje é o dia da aula ao vivo, Da aula ao vivo sobre o programa de gerenciamento de riscos e o gerenciamento de risco ocupacional, Hoje às 19 horas eu estarei ministrando uma aula gratuita, Totalmente online, que você vai poder participar, inclusive fazer perguntas, Esse quadro Café com Higiene Ocupacional, para quem não sabe, para quem não conhece ele é um quadro promovido pela Antecipar Engenharia, no qual todos os dias, de 7h30 até as 8 horas, eu estou aqui tirando dúvidas sobre higiene ocupacional. E o assunto de hoje dessa semana, que encerra amanhã, é sobre o programa de gerenciamento de riscos e a gestão de riscos ocupacionais, que é um programa que o pessoal já começa a se preparar para o ano que vem, para março do ano que vem, as empresas já começarem a desenvolver o seu programa de gerenciamento de riscos. Um programa de gerenciamento de risco, de maneira bem resumida, ele tem 3 etapas, que seria o inventário de risco, a matriz de risco e o plano de ação. É claro que antes do inventário de risco, você tem várias ações. Essas ações, elas são transformadas em oportunidades, tanto para você que é da área de consultoria, como se você trabalhar em alguma empresa, atuar na área privada, Então, o programa de gerenciamento de riscos, ele traz muitas oportunidades para o profissional da área de saúde e segurança do trabalho, independente se ele é da consultoria ou se ele é da área privada. E exatamente por isso, por essas oportunidades, que hoje às 19 horas eu estarei com uma aula ao vivo, gratuita, para tirar essas dúvidas aí. Quem está na área de saúde e segurança do trabalho aí, deseja conhecer um pouco mais sobre o programa de gerenciamento de riscos, Lembrando também que você pode participar, pode fazer pergunta ao vivo aqui comigo, nessas lives de 30 minutos do Café com Higiene Ocupacional. Você pode mandar a sua pergunta, se você não quiser aparecer no vídeo, você pode digitar a sua pergunta e também você pode participar diretamente ao vivo, ok? Quais são essas ações que você tem que fazer antes de chegar no inventário de riscos, Dá bom dia o pessoal aí que chegou, a Gleice, LGSSMA, o Newton que está aí de novo com a gente aí, o Paulo também que entrou aí, o Gui Carvalho, o Guilherme Dumarés, que esse é conhecido, grande conhecido aí dos grupos de higiene ocupacional, sempre participativo, o Davidson também. E o assunto hoje, essa semana, é sobre o programa de gerenciamento de riscos, que é um assunto que os profissionais de saúde e segurança do trabalho, eles estão já se mobilizando, estudando aí para desenvolver o programa de gerenciamento de riscos. Mais uma vez, se eu for resumir de maneira bem simples o programa de gerenciamento de riscos, ele vai consistir em inventário de risco, matriz de risco e plano de ação. Ou seja, esse seria o grande resumo do programa de gerenciamento de riscos. Só que você tem ações antes do antes do inventário de risco e você também tem ações depois do plano de ação. Lembrando que a estrutura do programa de gerenciamento de risco foi desenvolvido, que está lá na norma regulamentadora NR1, que é Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos, ele foi baseado na ISO 45000. Então, tem toda uma estrutura de gestão, tem toda uma estrutura dentro do PDCA, ok? Aí o pessoal me perguntou nessas lives aí que eu fiz recentemente aí, quais seriam essas ações antes do inventário? Olha, antes do inventário, você precisa conhecer o que a empresa produz, quais são as matérias-primas, quais são os insumos, como que é o organograma da empresa, como que é o fluxograma da empresa,
como que é a cultura da empresa. Essas informações, elas vêm antes do inventário de risco, para você traçar uma estratégia, para você começar a fazer o seu inventário. Além disso, tem uma ferramenta que ela é muito utilizada tanto na higiene ocupacional quanto na questão da segurança do trabalho, que é a análise preliminar de risco. A análise preliminar de risco, ela vem antes do inventário de risco, porque é aquela etapa de antecipação e reconhecimento do risco. Porque quando o risco ele vai para o inventário, ele já tem que estar consolidado, ele já tem que estar reconhecido, ok? Ele tem, quando possível, antecipado, né? Para ele não vir a causar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador, e ele tem que estar consolidado, que é a etapa de reconhecimento dos riscos, que é a segunda etapa da higiene ocupacional. Então, sendo assim, você faz a sua análise preliminar de risco primeiro, para depois você entrar com aquele risco no inventário de risco, ok? Lembrando que uma análise preliminar de risco de higiene ocupacional ela é uma coisa simples, no qual você vai determinar lá quais são as pessoas que estão expostas àquele risco, qual que é o tempo de exposição, como que é caracterizada essa exposição, se ela é eventual, se ela é intermitente ou se ela é permanente, qual que é a fonte geradora desse risco, qual que é a trajetória desse risco, quais são os possíveis danos à saúde que esse risco vem a causar, quais são as medidas preventivas, as medidas corretivas e as medidas recomendadas para você ter um controle em relação a esse risco que está presente lá no ambiente de trabalho, que através da etapa de reconhecimento de riscos, você foi lá e validou esse risco para que ele entre no inventário de risco. Bom dia ao pessoal que entrou aí, o Rodrigo, a Flávia, o Juliano que está aí participando aí também. Ok, pessoal, vocês estão no Café com Higiene Ocupacional, que é um quadro no qual eu, Thiago Francisco, eu tiro dúvidas de higiene ocupacional através desse quadro Café com Higiene Ocupacional, que começa todos os dias às 7h30 e vai até às 8 horas da manhã, que é o período enquanto você está tomando café, o período enquanto você está organizando a sua mesa, né, as suas atividades aí. Então, quando você vai para o inventário de risco, você já passou pela etapa de antecipação e reconhecimento desse risco que ficou lá atrás, que é o que? A PRHO, ok? Quando vai para o inventário é porque você reconhece a existência daquele risco. E quando você vai para o inventário, você tem que gastar toda a sua energia no inventário. Você não tem que preocupar com mensurar esses riscos na etapa ainda do inventário. O inventário é para você levantar todos os riscos, fazer todo o mapeamento do risco, ou seja, é o período que você vai ter que gastar muita energia. E nesse momento você não pode preocupar se aquele risco ele é significativo, se ele é inaceitável, ou então se ele não é significativo, tá certo? Você tem que gastar toda a sua energia no mapeamento, no inventário, porque na próxima etapa, aí sim, você vai ter dezenas de variáveis. Eu volto a insistir mais uma vez que para a higiene ocupacional não basta apenas frequência e severidade. Então, quando você chega na etapa da matriz de riscos, aí você vai ter que pesquisar muita literatura técnica para identificar, para mensurar esse risco, para atribuir significância a esse risco, para saber, na classificação depois, né, que a matriz ela vem para dar significância, para poder classificar esse risco, se ele é inaceitável, se ele é significativo ou se ele é insignificante. A partir desse momento, você vai traçar suas ações com base na significância dos riscos, ok? Dando bom dia para o pessoal aí que entrou, a Fernanda Coelho aí, Fernanda, o pessoal aí que tem feito um trabalho bacana também na área de higiene ocupacional aí, que é o Leandro junto com a Fernanda. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, eu estarei numa aula gratuita
totalmente ao vivo, né? Uma aula totalmente gratuita ao vivo, no qual eu vou passar lá por horas falando sobre o programa de gerenciamento de riscos e o gerenciamento de riscos ocupacionais. Você pode estar participando, mandando perguntas, e por falar por perguntas, você pode participar aqui ao vivo, aqui mandando o convite para você participar, ou então você pode estar digitando a sua pergunta, que eu vou ler ela aqui e vou procurar responder ela dentro desse assunto, que é o programa de gerenciamento de riscos, ok? Voltando na questão do plano de ação, relembrando que a gente já falou sobre o inventário de risco, estou falando agora sobre a matriz de risco que vai direcionar para o plano de ação. No plano de ação, aí você vai migrar para o plano de ação aquelas ações que são significativas, ou seja, fazendo uma analogia dentro de um padrão de cores de verde, amarelo e vermelho, você vai migrar para o plano de ação aquilo que está no amarelo, que seria correspondente àquilo que é significativo, ou então você vai migrar para o seu plano de ação aquilo que foi considerado inaceitável, foi considerado de risco, ou seja, você vai direcionar os recursos para poder melhorar o seu desempenho. Ou seja, aquilo que está na cor vermelha, você vai ter que ter ações para transformar na cor amarela. Ou seja, o que isso quer dizer? Aquele risco que foi classificado como de alto risco, ou então um termo inaceitável, você vai ter que migrar para um nível que seria na cor amarela, né, que seria significativo. E aquilo que já está na cor amarela, você vai ter que ter ações, você vai precisar levantar recursos, que sejam recursos técnicos, recursos financeiros, para ficar na cor verde, que seria correspondente a um risco insignificante, ou então baixíssimo risco. E aí que entra a importância da matriz de risco ter muitas variáveis além da frequência e da gravidade. Porque na matriz de risco você vai verificar qual é a variável ali que está tendo o maior peso para aquele risco ele seja inaceitável, que seja de alto risco, ou qual é o parâmetro, né? Qual que é a variável que tem o maior peso para que aquele risco seja significativo, ou seja, então, numa analogia de cores, na cor amarela. Então, com base nessas variáveis aí, que devem compor a matriz de risco, você vai mexer para resolver a questão do plano de ação. Tem ações que você vai ter que atuar diretamente na fonte do agente, porque senão você não consegue reduzir o risco, ou então você não consegue eliminar o agente, por exemplo. Tem ações que você consegue mexer na trajetória do agente e reduzir o grau de significância. Tem ações que você vai ter que fazer através de medidas administrativas. Tem ações que você vai fazer através de treinamentos. Tem ações que você precisa ter um grau de confiabilidade nas amostragens que você fez. Tem ações que vai basear em medição. Lembrando que para você fazer um programa de gerenciamento de risco bem estruturado, não necessariamente você precisa das medições para você começar um bom trabalho. Você vai precisar das medições ambientais, das medições na área de higiene ocupacional, quando você tiver dúvida em relação àquela exposição. Ou seja, se você está na dúvida se aquela medição, se aquele grupo homogêneo de exposição, a exposição está próxima do nível de ação ou se ela está próxima do limite de exposição ocupacional, que é considerado o nosso limite de tolerância, né, que é o valor de referência ocupacional. Nesse caso é que você vai precisar fazer as medições, ok? Então, uma matriz de risco bem feita, ela tem que considerar muitas variáveis. Eu já falei para vocês aqui no Café com Higiene Ocupacional que eu estou desenvolvendo uma matriz de risco que ela já tem mais de 30 variáveis na área de higiene ocupacional. Qual que é o intuito disso? É complicar? Não, é exatamente facilitar para as pessoas que for fazer
a matriz de risco, né? For classificar o risco. Bom dia, o pessoal aí que chegou, grande Hugo Cantanhede aí, nós trabalhamos juntos aí numa grande empresa no segmento de alumínio, foi um período muito bacana aí, mandar um abraço pro Hugo e para todo o pessoal aí do Maranhão, aí de São Luís. Machado Assessoria tá aí com a gente de novo tomando café. O Marcos Rogério também, que está aí, grande Marcos, tivemos a oportunidade de participar de um treinamento de 80 horas junto, né, no qual eu estava ministrando junto com o Silvio, que é um grande higienista ocupacional. Na verdade, eu fui a convite dele. Tiago Barbosa aí acabou de entrar, Segurança TGA. Pessoal, vocês estão no Café com Higiene Ocupacional, que é um quadro que ele é patrocinado pela Antecipar Engenharia, no qual todos os dias, de 7h30 até as 8 horas, eu estou aqui tirando dúvidas de higiene ocupacional. Lembrando que hoje, às 19 horas, eu estarei numa aula gratuita, ao vivo, sobre o programa de gerenciamento de riscos, ok? Lá eu vou buscar tirar todas as dúvidas, tá certo? Esclarecer sobre o inventário de risco, a matriz de risco, o plano de ação, o que antecede o inventário de risco, porque existe vida antes do inventário de risco, existem várias ações que você precisa fazer antes de chegar no inventário de risco, e no plano de ação tem muitas oportunidades tanto de melhorar a questão da gestão, de melhorar o desempenho, como oportunidades financeiras, oportunidades de ganhar dinheiro para quem é da consultoria pós-plano de ação, ok? Bom dia, Flávia aí, acho que a gente tem 2 Flávia aí participando. Estamos com 13 pessoas agora no Café com Higiene Ocupacional. Uma pergunta da Gleice, mas para saber se está no limite ou não, precisa fazer medição quantitativa. Gleice, depende do julgamento profissional, tá? Infelizmente no Brasil tem aquela cultura, vamos medir. O que eu vou falar agora está na INHO 9, tá? Que fala sobre vibração. Está também na INHO 10, que fala sobre vibração. Não é o Thiago Francisco que está falando, está escrito na norma de higiene ocupacional, você pode pesquisar lá depois. O que está escrito? Se você tem certeza que o risco ultrapassou o limite de tolerância, se você está convicto de que, por exemplo, o nível, a intensidade do ruído é muito, muito alta, não necessariamente você tem que fazer medição para provar aquilo que você já tem a percepção. Está escrito isso na INHO 9, na INHO 10, que fala de vibração. O mesmo acontece para o contrário. Se você tem certeza de que não tem risco, que aquele ruído, por exemplo, é aquele ruído lá do ar-condicionado, aquilo que não está acima nem de 65 decibéis, você também não precisa fazer medição. Tem muitas publicações da Berenice Gorge, né, que é uma higienista que trabalhou na Organização Internacional do Trabalho, no qual sou muito fã, tenho assim, o desejo de conhecê-la pessoalmente, espero que esse ano eu realize esse sonho. Ela também fala isso, se você tem certeza do risco, você não precisa medir, você tem que agir, ok? Então, mas como que você tem certeza ou não? Através da sua experiência. Quanto mais experiência com medições você tiver, mais você tende a acertar no seu julgamento profissional, se você necessariamente vai precisar de uma medição ou não, ok? Newton, tá? Uma pergunta do Newton aqui, Thiago, os profissionais ainda estão com muitas dúvidas em relação ao gerenciamento de risco ocupacional. Exemplo, plano de ação. Os mesmos acreditam que se fizer o plano, a responsabilidade é do profissional ou do empregador. Olha, pessoal, na grande maioria das empresas, não é o engenheiro de segurança do trabalho, não é o higienista, não é o técnico de segurança que provê recursos. Não é o técnico de segurança do trabalho, não são esses profissionais que provê recursos financeiros. Quem provê recursos financeiros ou é a gerência ou é a diretoria. Tem empresas que existe um orçamento, sim, para a área de segurança, mas é para a área de segurança do trabalho, não é para a área, por exemplo, de manutenção, que vai tomar ações que vai impactar na segurança. A responsabilidade maior é da maior autoridade da empresa, seja lá um gerente
seja lá um diretor ou seja lá um proprietário. Então, o plano de ação, a responsabilidade maior é da maior autoridade da empresa, que na maioria das vezes ela repassa essa responsabilidade de gestão para um profissional da área de saúde e segurança do trabalho, ok? Então, o plano de ação, a responsabilidade é do empregador, ok? A responsabilidade não é do profissional, é do empregador, e esse empregador ele vai se utilizar, se beneficiar do conhecimento do profissional para auxiliar na tomada de decisão, ok? Quem tem que, vou usar um exemplo bem simples, tá? Quem tem que prover recursos financeiros para colocar uma proteção numa máquina, num equipamento, é o proprietário da empresa, é o gerente da empresa, é o diretor da empresa, ok? Quem tem a obrigação de levantar esse risco, mensurar esse risco, é do profissional de saúde e segurança do trabalho, ok? Respondida a pergunta? Pessoal, temos mais 8 minutos do nosso café com higiene ocupacional. Bom dia, Allen Maia, que acabou de entrar aí. Uma pergunta do Marcos Rogério, que está lá em Conceição do Mato Dentro. Tiago, as empresas que têm certificação ISO 45001 já atendem o escopo da NR1? Claro que atende. A estrutura da ISO 45001, que eu vou chamar assim a mãe da NR1, a mãe ou o pai, né? Da NR1 no que diz respeito ao programa de gerenciamento de risco, já atende sim. E digo mais, se a empresa for certificada nesse sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, que é a ISO 45001, a parte de avaliação do programa pode ser feita a cada 3 anos, ok? Então essa foi uma maneira de beneficiar as empresas que já estão fazendo um trabalho sério. Inclusive, que está na OSHA 18001 e que ficou fora dessa questão do PGR. O que eu iria mensurar aqui, principalmente focado na 18001 também, tá? Que é uma norma da OSHA 18001, que também era uma norma de gestão, né? Deixa eu acelerar aqui que a gente só tem mais 5 minutos. O que é isso? Política. A política de segurança ela é no as entradas e as saídas do sistema, que é quando você vai reunir periodicamente para avaliar o desempenho do seu sistema, tanto na parte de risco, como você também pode avaliar a questão legal, os requisitos legais ou os requisitos estabelecidos pela Pessoal, estamos com 12 pessoas no nosso café com higiene ocupacional, que ainda tem mais 4 minutos aí para a gente poder
discutir sobre essa questão do programa de gerenciamento de risco. Esse quadro ele é um quadro patrocinado pela Antecipar Engenharia, que vai de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 8 horas da manhã, um horário que a internet não está congestionada, um horário que a internet não vai travar, né, porque não estou disputando live com ninguém, é um horário que é melhor a gente reunir aqui. Lembrando que hoje às 19 horas eu estarei fazer um curso da ISO. É um bom negócio? É um excelente negócio. Eu recomendo sim que você faça um curso da ISO, não só da 45001, mas eu te aconselho seriamente a fazer da 9000 e da 14001 também, que fala sobre sistema de gestão ambiental e sistema de gestão da qualidade, ok? A empresa se certificando garante o atendimento legal? Não necessariamente, porque quando uma empresa se certifica, ela tem que passar pelas auditorias internas e pelas auditorias externas. E a auditoria é um processo amostral no qual o auditor ele vai lá buscar a conformidade do seu sistema. Não necessariamente o auditor consegue ver tudo. Pode ser que você não está atendendo a algum requisito legal e esse requisito passou batido lá na sua planilha de controle da legislação, o auditor não tenha percebido. Mas é um direcionamento, é um norte que você pode estar assim à frente nessa questão do atendimento legal, sim, entendeu? Eu não quis afirmar isso, viu, Marcos? Que seria muita ousadia minha de eu falar que toda empresa certificada na ISO ela atende 100% da legislação. Isso eu jamais poderia afirmar isso, mas que é uma tendência a atender a legislação, sim, e garantir o atendimento legal, sim, é uma tendência, sim, ok? Rodrigo, vamos ver o Rodrigo, se ele tem uma pergunta ou é um comentário aqui. Rodrigo, ele está falando, excelente o projeto Café com HO, parabéns, Thiago, pela iniciativa e disponibilidade em compartilhar conhecimento, um abraço. Mais uma vez, eu que agradeço, né? O Alan Maia, o Alan também sempre está participando lá no grupo do Telegram, né? No trânsito, só curtindo esse podcast. Olha lá, hein, Alan, você só tem que estar ouvindo, hein? Não pode dirigir. Não pode dirigir aí com o celular, não. O bacana dos áudios é isso, né? Você consegue dirigir e ouvir, né? Eu, quando vou viajar, eu coloco muito também áudios para mim ir ouvindo e refletindo sobre eles na área de saúde e segurança do trabalho. Pessoal, muito obrigado por vocês participarem aqui com o café. Hoje a gente teve uma presença de 13 pessoas aí tomando café com higiene ocupacional. E lembrando que hoje às 19 horas eu estarei numa aula ao vivo, totalmente gratuita, para falar sobre o programa de gerenciamento de riscos e a gestão dos riscos ocupacionais. Quero passar uma dica aqui para vocês aqui nesses 2 minutos, né? Hoje eu tive um problema aqui com o celular aqui, então vamos mais 2 minutos hoje que a gente vai prorrogar aqui para poder compensar. Eu tenho um canal no YouTube que chama-se Antecipar Digital Thiago Francisco. Lá tem mais de 150 vídeos de higiene ocupacional. Então, se você quiser se inscrever, é muito fácil. Vai lá, você se inscreve no canal Antecipar Digital Thiago Francisco. Além do canal, eu tenho um grupo no Telegram. Esse grupo já tem quase 1000 pessoas que tem o mesmo nome, Antecipar Digital Thiago Francisco, ok? Além disso, eu tenho o quadro Café com Higiene Ocupacional, no qual vocês estão participando, que ele acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, até às 8 horas. E eu tenho o meu perfil no LinkedIn, que hoje ele completa 15.000 pessoas. Até no final da tarde, vou passar 15.000 pessoas. É muito bacana eu poder mandar informação para 15.000 pessoas. Não necessariamente que todas elas veem os posts ou todas elas assistem os vídeos, mas é uma rede de 15.000 pessoas que eu posso estar compartilhando esse conhecimento. Além disso, tem o meu Instagram. Todos os dias tem vídeo no Instagram.
E não são necessariamente os mesmos vídeos que estão no YouTube, são vídeos diferentes. E a boa notícia para encerrar, que essas lives que vocês estão assistindo aqui agora, elas vão para o grupo no Telegram. Então, participa lá no Telegram. Se você tem dúvida, se você quer receber o link, eu vou passar meu telefone aqui agora. O DDD é o 37 991 29 18 45, que aí eu te mando o link para você entrar no meu grupo do Telegram, que é um grupo que já tem quase 1000 pessoas. Eu acredito que mais uma semana a gente bate 1000 pessoas. E o bacana, além de todos os vídeos, os áudios, os artigos que eu posto, a partir de hoje você vai receber também essa live do Café com Higiene Ocupacional, porque muitas das vezes eu sei que você não consegue assistir todas essas lives do Café com Higiene Ocupacional, mas a partir de hoje, inclusive essa já vai estar disponível no grupo do Telegram, ok? E, por fim, aguardo você hoje às 19 horas na nossa aula online 100% gratuita sobre o programa de gerenciamento de riscos. Então, até lá e vamos trocar ideia aí hoje, então, nessa aula ao vivo, totalmente gratuita. Aguardo você lá.